No versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, nós vamos começar a leitura. E nós temos um bem preciosíssimo, né? Talvez o bem mais negociado da terra, e algo precioso que quem souber administrar, quem souber fazer com que isso aconteça de fato, terá a vida transformada em nome de Jesus. Tempo. Nós vamos fazer uma pequena explanação do texto bíblico e vamos analisar a nossa vida, né? Qual é a importância do tempo para nós, em nome de Jesus. Diz assim o texto da palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não andeis vós muito, não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos e irmãs, a glória do Senhor, ela faz com que essa palavra venha trazer ao nosso coração um pensamento, uma observação. Jesus está orientando os discípulos. Ele fala sobre esmolas, ele fala sobre oração, sobre jejum, nesse capítulo 6. Ele fala sobre os tesouros do céu, sobre o reino de Deus. Ele fala sobre o nosso olhar. Ele fala de como nós olhamos as coisas, de como nós vemos as coisas. Ele fala que a candeia do corpo é os olhos. Ele fala que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Mas de repente ele para e ele diz aos seus discípulos: não andeis ansiosos. Aqui tem alguém ansioso? Tem problema com ansiedade?
ansiedade nos últimos 30 anos, 40 anos, ela tem crescido cada dia mais. No Brasil, ela pega ali por volta de meados dos anos 80 e ela cria uma ansiedade muito forte. Com a abertura dos mercados, as tecnologias, o avanço tecnológico, o avanço comercial, o crescimento, as novas mudanças na cultura. A gente já fica projetando amanhã, e esquece de viver o agora, porque o ansioso esquece do agora. E a ansiedade é um gerador de depressão. A ansiedade, ela causa na gente grandes dificuldades de relacionamento, grandes dificuldades de comunhão, porque a gente quer ver as coisas acontecer a todo momento. Então a gente fica sofrendo por antecedência, a gente fica chamando o dia de amanhã para hoje. Um dos grandes mestres, um dos grandes homens de Deus, um dos grandes homens que a Bíblia relata, que dá um testemunho de um fracasso gigantesco. Se você ler o texto, você vai ver um homem desabafando um fracasso. Eclesiastes capítulo 1 e 2, Salomão está desabafando, ele está falando que tudo é vaidade, que toda essa correria é vaidade. Ele falava sobre a sua ansiedade de aprender, de buscar. Ele diz: não existiu nenhum homem na terra que aprendeu mais do que ele. E ele fala algo muito profundo: há um tempo determinado para todos os fins, para tudo debaixo do sol e em cima da terra. E às vezes a gente quer antecipar o tempo, a gente quer correr, e a gente precisa de maturidade. E talvez o grande problema das nossas gerações é a maturidade. Alguns que tinham maturidade estão perdendo, e outros não estão alcançando. Maturidade espiritual, maturidade e equilíbrio emocional, tudo isso o tempo todo. No versículo 24 do capítulo 6, Jesus está dizendo aos seus discípulos, antes de começar a falar sobre ansiedade, ele diz uma coisa muito forte. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Mas nós sabemos disso o tempo todo, nós sabemos, a igreja fala, você aprende, você abre vídeos, você vê, olha, Mamon. E Mamon aqui não representa a figura pessoal do diabo. Não tem como nós servirmos a Deus e servirmos a Mamon. E quem é Mamon? Mamon é um dos maiores roubadores do nosso tempo. Mamon rouba a nossa identidade, Mamon rouba a nossa coerência, Mamon rouba o nosso ser. E nos causa ansiedade. Por isso que ele diz no 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e o restante te será acrescentado. A prosperidade, a graça, a riqueza, a fortaleza, a saúde,
Ele vai te acrescentar. Quando Deus é primazia na nossa vida, quando o Senhor Jesus é primeiro. Não, pastor, eu não deixo Deus para segundo lugar. Feche os teus olhos e diz assim: o Senhor é primeiro na minha vida. Aí vem aquela pergunta: será? Se eu analisar a mim mesmo, se eu analisar o meu comportamento, se eu analisar as minhas obras, se eu analisar o que eu faço diuturnamente, Deus está em primeiro lugar nas minhas escolhas? Quando chega o dia do culto, eu estou buscando Deus. Quando chega o grupo de oração, eu estou buscando Deus. Quando chega as atividades. Se você for estudar a história do dono da Massey Ferguson, fundador, você vai ficar espantado, porque este homem, de todo o seu lucro, de todo o seu ganho, este homem devolvia 90% e ficava com 10%. Mas não era só isso. Ele se dedicava à obra do Senhor, não só financeiramente. O falecido presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, um ótimo presidente, assim que saiu da presidência, ele se dedicou à fé e ele foi para a sua igreja e ele morreu fazendo a obra de Deus, e Deus sempre o prosperou, e tudo aquilo que ele ganhava, a maior parte era para a obra de Deus. Porque quando Deus está acima de tudo, e esse é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, e somente Ele adorarás, e somente a Ele darás culto, não terás outros deuses diante dEle. E muitas vezes nós fazemos das nossas vontades que elas sejam maior do que Deus. Pastor, o meu negócio não está indo bem. Eu pergunto: Deus é primeiro na sua vida? Você separa o seu dízimo? E aqui não estou falando do dízimo do dinheiro, não, porque se falar da 10ª parte do dinheiro é muito pouco. Eu estou falando do bem mais precioso que você tem. Quantos anos você tem hoje? Quantos anos de idade você tem hoje? Pergunte para a pessoa que está: quantos anos você tem? Você sabia que esse dia de hoje não vai voltar mais como ele é? A maioria das vezes que o passado volta nas nossas lembranças são para nos perseguir ou para nos dar um alerta histórico nas nossas vidas. Um alerta histórico. Porque quando nós dizimamos o nosso tempo para Deus, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, quando nós nos envolvemos na obra de Deus, eu quero te dizer uma coisa: nada pode te segurar. Um dia desse uma pessoa falou para mim assim: ai pastor, eu preciso que o senhor converse comigo, tem alguma coisa de errado acontecendo com a minha vida, eu não sei o que está acontecendo comigo. E eu disse simples. Faz quanto tempo que você não está mais adorando a Deus? Não, eu oro na minha casa. Não foi isso que eu disse. Você trabalhava para o Senhor, você não perdia a vigília, você não devolvia o seu dízimo mentiroso. Você deixou de jejuar, você deixou de ser servo do Senhor para servir a si mesmo.
Eu tenho um ente querido, uma pessoa que foi muito fiel a Deus, muito fiel a Deus, muito fiel a Deus. Me desminta. Melhor, confirme. Porque alguém aqui vai saber do que eu estou falando. Era um homem que não perdia um culto, não perdia, era diácono, foi obreiro, trabalhou na obra, ajudou a construir igreja, ajudou a comprar som, e chorava na presença de Deus e falava com Deus. De repente começou a ganhar dinheiro e começou a deixar a obra de Deus. Começou a deixar, não tenho mais tempo para diaconia, vou deixar o diaconato. Não tenho mais tempo para ir na escola bíblica, vou deixar a escola bíblica. Não tenho mais tempo para andar com o pastor, vou deixar o pastor. Não tenho mais tempo para ir nos encontros de homem, vou deixar. E eu estou rico agora, e agora eu estou subindo. De repente a casa caiu. E hoje, essa pessoa, a única coisa que ele tem é dinheiro e mais nada. Porque existem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Pastor, o senhor está falando contra o dinheiro? Não, eu estou falando do apego, do amor, da prisão chamada. Porque eu quero que vocês prosperem, eu quero que vocês ganhem, eu quero que vocês fiquem abarrotados. Mas você não pode perder o bem mais precioso, que é a sua comunhão com o Senhor no altar do Senhor. E o altar não é isso aqui não. Aqui é uma referência. O altar é o quão primeiro o Senhor é na sua vida, amém? Com primeiro. Quando eu me preocupo com o Senhor, quando eu me preocupo com as coisas de Deus, porque o segredo da prosperidade é estar trabalhando com o Senhor e para o Senhor. Quando você evangeliza, quando você fala do amor de Deus, quando você cresce reputações, não quando você destrói reputações. Estar com o Senhor e fazer a obra do Senhor é micro, é macro, é grande, é pequeno. O maligno sabe do poder de liderança que o Senhor tem na sua vida, amém? Sim ou não? Sabe. Você acha que ele vai deixar barato? Porque o diabo ele não trabalha com outra coisa a não ser razão. Preste atenção, razão. Nós homens e mulheres de Deus, nós que confiamos no Senhor, nós não andamos pela razão, porque se Jesus tivesse andado pela razão, Ele não teria morrido por nós. E como homem racional que Ele é, lá no Getsemane, lá no lagar de sangue, lá no lugar da dor, você acha que Ele não teve tempo para pensar se Ele deveria morrer ou não por nós? Estava difícil. Jesus experimentou na cruz do Calvário talvez as maiores dores, e a maior dor que é a dor do abandono, porque todo o tempo ele chegava lá: vocês não podem nem vigiar 1 hora comigo? Não pense você, irmão, você se tornando um líder, você se tornando um líder de célula, um líder de uma casa de paz, você se tornando um líder na igreja, você acha que você vai ganhar tapinha nas costas? Muitas vezes você vai ganhar solidão. Porque Jesus, do momento mais complexo de sua dor, ele foi abandonado. E o único que
que acompanha ele até lá, no pátio da casa do sumo sacerdote, quando indagado no momento de pressão, aquele que havia poucos momentos dito: Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor para a prisão e até a morte, ele diz: não conheço. Não? O que foi que Pedro disse? Eu não conheço. Mas alguém perguntou de novo. Ele diz: não sou um deles. Pergunta de novo: não sei do que você está falando. Nós estamos falando de pessoas que andaram dioturnamente com Jesus, que assistiram coisas que nem mesmo nos seus sonhos mais loucos e insanos você verá. Mas sob pressão, por causa de uma ansiedade, o que vai acontecer, a perseguição, essa perseguição que a gente vê hoje contra cristãos, contra igrejas, contra perseguições políticas, isso é coisa pequena perto do que já aconteceu na sociedade ou do que está acontecendo em alguns países pelo mundo. Mas nós estamos preocupados com o nosso amanhã ou com as nossas vaidades. Natural, eu preciso saber o que eu vou comer, o que eu vou beber, como que eu vou pagar as contas, como que eu vou fazer as coisas. Mas aí a questão da fé. Ora, a fé é a certeza, a fé é a certeza, a fé é a certeza. Vamos repetir isso junto? A fé é a certeza. O que é certeza? O que é certeza? Certeza é concreto. Fé não é uma coisa empírica, fé não é uma coisa substrata, fé não é uma coisa subjetiva. Fé é concreta. Diga assim: fé é concreta. Simples assim. Fé ou você tem ou você não tem. Não existe mais ou menos. Chamar a existência o que não existe é você lançar algo, vistar algo, ver algo, projetar algo e falar: opa, é isso. Fé não é utópica. Porque uma utopia é um sonho inatingível. É um projeto de algo que talvez ou mais provavelmente não aconteça. Fé não, fé é concreto. Fé você viu lá atrás e você vê hoje acontecendo. O problema, eu sempre disse aqui que quando a gente faz uma caminhada, a gente começa uma caminhada, a gente tem que saber de onde veio e onde está. E onde quer chegar, amém? Quem lembra disso? Já preguei sobre isso aqui, sim ou não? O difícil, e eu disse naquela época, o difícil não é chegar. Chegar é real. O problema é você saber o que vai fazer quando chegar. Porque a gente pode buscar as facilidades. Fala para mim, irmão, por que você hoje, eu apresentei aqui semana passada um projeto de uma igreja, sim ou não? Louco, não é? O projeto todo orçado, mandei fazer um orçamento, pedi para um amigo que é da área, ele falou: pastor, nós fizemos aqui um levantamento, tal, para construir tudo isso aqui, o senhor vai gastar em torno de 280 milhões. É muito dinheiro, não é? Se você olhar para o caixa da igreja, você vai falar assim: isso é inatingível, é quase que utópico.
Não é difícil chegar lá. Não é difícil fazer isso acontecer. Mas se a gente for começar a fazer isso, nós vamos ter um teste agora. Nós vamos começar a construir aqui, mexer aqui na igreja. Por esses dias a gente começa. Tem dinheiro para começar? Não. Mas não vamos começar por toda vez que a gente foi fazer alguma coisa que a gente nunca tinha dinheiro e sempre fez. Amém? E você não ouve falar que a tua igreja está com o nome sujo. Nós vamos fazer. E nós precisamos correr, porque o irmão Alejandro quer colocar o ar logo, né, irmão Alejandro? Porque vai começar o calor agora, e Jesus Cristo, ninguém merece o calor aqui dentro. Então eu quero deixar todos os irmãos bem fresquinhos. Mas é outro tipo de fresco. Nós vamos precisar fazer coisas extraordinárias. Qual que é mais fácil? Você sair daqui e ir para a igreja A, B ou C que já está pronta? Ou trabalhar aqui? É mais fácil, para a igreja estar pronta. Esse dia eu recebi o convite para ser pastor de uma igreja. Gente, quando o conselho daquela igreja mandou o convite para mim, eu falei, Jesus, é o sonho de qualquer pastor. Uma casa pastoral num condomínio de alto padrão, um carro, um salário. Falei, meu Deus do céu. Né, pastor Diego? Pastor Diego já também recebeu uns convites aí para pastorear outras igrejas. É mais fácil você pegar algo pronto, é mais fácil você sair para algo pronto, é mais fácil você trabalhar num negócio que está pronto. Agora, construir uma história, construir algo, é necessário você se desprender de algumas ambições, desprender de algumas conexões, para você criar algo que você viu nascer, que você viu crescer e que você viu maturar, amadurecer. Mas é mais difícil. Por quê? Porque nós andamos ansiosos, nós não observamos os passos, nós não observamos nada. O que o Senhor está falando? Observa o que está ao seu redor, observa as coisas simples, observa que os passos não ajuntem celeiros, eles não estão preocupados porque a comida está lá. O caminhão carrega de soja no Mato Grosso e vem alimentando o pássaro até a refinaria. O caminhão de milho, quem já andou atrás de um caminhão de soja, um caminhão de milho? Você acha que na atual conjuntura, as tecnologias que temos hoje, tem caminhão que chega a perder 2, 3, 4 sacas de milho numa viagem? Você acha que hoje esses caminhões não tem como estar vedados? Mas vem caindo, aí você olha na beirada das estradas, está lá os pássaros comendo. Quantas vezes você joga uma migalha, tá os pássaros comendo? Aqui na igreja tem uns cachorrinhos que comem melhor que nós. Come ou não come? É verdade, não é? Eles estão preocupados? 5 horas da manhã, a pastora já acorda e vem aqui dar comida para os cachorros. Meio-dia, ela está aqui de novo dando comida para o cachorro. Daqui um pouco, 6 horas da tarde, ela me ligou e falou, olha, está cansada porque hoje teve lá a revelação, do chá de revelação. Trabalhar igual a gente grande. Aí ela falou assim, onde você está? Eu falei, eu estou fazendo um socorro aqui, estava do outro lado da cidade. Ela falou, não esquece de passar em casa e pegar a comida do cachorro. Eu passei, fui lá, olhei, cacei alguém aqui para dar comida, não achei, fui lá eu dar comida para o cachorro. O cachorro não gosta de mim, porque eu nunca dei comida para ele. Foi a primeira vez hoje. Nós andamos preocupados, presta atenção, o andarilho tem comida, e às vezes come melhor que nós. O morador de rua, na maioria das vezes, come melhor que nós. Claro que eu estou
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Porque a gente está tão preocupado que a gente perde o melhor dessa terra, que são as coisas chamadas tempo. E o tempo acontece em momentos. Quantos momentos especiais da sua vida você está perdendo? O maior relacionamento de amor na Bíblia, abra aí por favor, João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15. João, ele fala qual é o maior relacionamento de amor na vida, e às vezes a gente joga isso fora. Lá no versículo de número 11 em diante, João 15, 11 em diante: tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Fica aberto aí que a gente vai ler mais um versículo. Jesus nunca quis servos, tanto é que ele não foi servido pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Em todo momento ele disse o seguinte: olha, eu vou servir vocês, eu vou lavar o pé de vocês. E ele ensina os discípulos da multiplicação dos pães e peixes a servir, porque a amizade está em servir. Quando você recebe alguém na sua casa, não importa qual é o sentimento do outro, importa o seu sentimento de servir. Amizade não está ligada a servir por servir. Amizade está ligada diretamente ao amor em servir. O servo que serve por servir, ele não consegue amizade. Que coisa gostosa você ter um amigo, uma amiga que conversa com você. Os maiores relacionamentos aqui, quem está namorando, quem já namorou? Quem já namorou aqui? Também? Não, casal também já namorou? Porque antigamente os maridos iam lá, roubavam a mulher e levavam embora e ia namorar depois. Mas não, hoje estão namorando, sim ou não? Para que serve o namoro? Qual que é a intencionalidade do namoro? Conhecer, não é? E uma das coisas mais bonitas do namoro, no conhecimento, é a amizade. O namorado, a namorada, eles se tornam amigos, aí eles começam a contar as coisas, as confidencialidades um do outro, contam o que acontece em casa, sobre os pais, geralmente detona os pais, sim ou não? Alguns namorados falam, meu pai é xarope, minha mãe, a não ser que for um namorado mais maduro, que já perdeu o pai e a mãe, ou não. Mas em síntese, o relacionamento ele é pautado na amizade, no respeito.
Não existe segredinhos, não existe conversinhas tortas, não existe coisas escondidas. Porque Jesus está dizendo, a amizade, eu fiz tudo, vocês saberem de tudo da parte do meu Pai e de mim também. Não existe amor maior do que esse. O amigo verdadeiro, ele dá a vida pelo outro. E eu pergunto, a sua esposa daria a vida por você hoje? Ela morreria por você? Se você estivesse morrendo e precisasse de um coração, ou se você precisasse de um transplante de fígado, se você precisasse de um rim, o seu amigo daria por você? Parece idiotice isso, sim ou não? Não parece? Mas é porque nós estamos tão ansiosos, estamos tão preocupados, e hoje os relacionamentos pessoais, está aquilo que Zygmunt Bauman diz, né? As relações líquidas de pouca duração. Do pensamento pós-moderno. Os relacionamentos que não duram, os relacionamentos que não existem em si mesmo, eles precisam de ter um alimentador. É como se fosse uma fornalha que não pode acabar a lenha, que ela não se garante, ela não se sustenta. Você tem que dar. Parou de dar, o fogo abaixa. Aí você tem que dar. Alimentar. Se um dia você parar de alimentar, tudo rui, tudo cai por terra. Não é assim que funciona? Sim ou não? Diga para a pessoa que está do seu lado, por favor, cuida de mim. Diga, por favor, cuida de mim. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, por favor, cuida de mim. Nós não temos mais isso hoje, cuidado. É o que eu quero e dane-se os outros. É o que eu penso e dane-se os outros. É o que eu quero e dane-se Deus. É o que eu quero e dane-se igreja. E essa palavra dane-se, ela está ligada a ser lançada ao inferno. Jesus está voltando, amém? Como vai sua alma? Jesus está voltando, como vai a sua alma?